Educação à distância, mudando realidades. Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Informática Aplicada. Estamos iniciando mais uma aula. Eu sou o professor Marcel Rios e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou do gênero masculino, eu tenho cabelo preto curto, estou vestindo uma camisa azul de botão bem clarinha e calça jeans. E o sinal que me representa na comunidade surda é esse aqui. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca. Do meu lado esquerdo tem as palavras EAD, mudando realidades, na cor verde e grande. Vamos dar início então à nossa aula de hoje. Estaremos falando de softwares de escritório. Vamos apresentar os principais tipos e quais programas são gratuitos e quais são os pagos. Lembrando que você vai utilizar esses programas durante a vida acadêmica, mas também a vida profissional de vocês. Beleza? Vamos dar início aqui então à previsão da nossa terceira aula de softwares de escritório, né? Temos aqui essa definição, bem tranquila a nossa aula de hoje, onde a gente vai estar falando o seguinte: softwares de produtividade, né? A gente está vendo aqui, são programas que auxiliam as pessoas a produzirem, né? A produzir documentos, e a gente vai ver quais são os tipos de documentos que a gente vai estar utilizando, tá? Em um ambiente de trabalho. Tá certo que aqui é o ambiente de trabalho porque a gente já está pensando no mercado, né? Porém, vocês vão começar a utilizar já na vida acadêmica de vocês também. O pacote de produtividade da Microsoft é o primeiro pacote que a gente vai estar aqui apresentando para vocês. Ele é conhecido pelo nome de pacote Office, muito conhecido, né? Eu acredito que não seja nenhuma novidade, né, para vocês, que traz um conjunto de programas que são pagos, né, cuja licença deve ser adquirida. Então, deve-se adquirir a licença para uso do pacote Office. Então, muitas vezes, pessoal, quando você adquire um computador, um notebook, quando ele vem com o pacote Office instalado, já licenciado, pronto para uso, quer dizer que você pagou no preço do equipamento o valor da licença. Então, às vezes, você tem a impressão que ele vem de forma gratuita, mas você acabou pagando embutido ali o valor. Às vezes, ele só vem pré-configurado. E aí você utiliza a primeira vez e ele pede para você adquirir a licença, né? Ele te dá o gostinho de como funciona a ferramenta e aí logo em seguida você tem que fazer a aquisição da licença para fazer o uso do pacote Office. Tem uma versão online também do pacote, que ele está associado à conta Outlook, uma conta de e-mail da Microsoft, que você consegue utilizar os recursos básicos do pacote Office online, ou seja, utilizando o navegador, tem lá um menu, eu vou apresentar um pouco disso na nossa aula de computação em nuvem. Porque daí a gente está falando de um pacote Office que não está instalado no computador, mas sim ele fica online disponível para você editar os seus documentos. Beleza? Então, cabe ressaltar que ele é um software proprietário, ou seja, você precisa fazer o pagamento para adquirir o uso total do software. Ele não é gratuito, ok? Então, esse é o primeiro detalhe aqui sobre o pacote Office. Aqui embaixo eu trago para vocês os três principais programas, né? O primeiro é o Word, nosso editor de texto bastante conhecido. O segundo é o Excel, né? E o terceiro é o PowerPoint. Então, a gente vai falar de editor de texto, né, nas próximas aulas. Eu vou trazer para vocês as principais funcionalidades do Excel. Claro que isso é bem introdutório, né? Não dá tempo da gente se aprofundar na nossa disciplina. E também vou trazer sobre o apresentador de slides PowerPoint. Tá? Então, a gente vai conhecer essas ferramentas, as principais ações que a gente pode estar desenvolvendo nesses três programas. Vamos ver agora o concorrente. Tá? O concorrente do pacote Office da Microsoft, ele é chamado de LibreOffice. Então, o pacote LibreOffice, aqui a diferença dele, ó, ele é gratuito, né? E também possui os três aplicativos alternativos que nós vimos do pacote Office. A gente está dando ênfase nesses três principais porque são os mais utilizados, tá? Então, ele também tem os mesmos três programas de forma alternativa. E aí ele recebe um outro nome. Aí é importante vocês tomarem nota, né? São conhecidos também, tá? No caso, o editor de texto, ele é chamado de Writer, tá? Então, o editor de texto do LibreOffice é o Writer. Ele concorre com o Word da Microsoft que nós vimos agora há pouco.
As planilhas eletrônicas, ela é conhecida como Calc. Tá? No LibreOffice, o Calc é a planilha eletrônica que concorre com o Excel lá da Microsoft que nós acabamos de ver. E o apresentador de slides, né, o programa que apresenta slides aqui no LibreOffice é o Imprex. Tá? Ele concorre com o PowerPoint da Microsoft. Então, pessoal, cabe ressaltar que aqui a gente tem uma versão alternativa, totalmente gratuita. Você digita no Google LibreOffice, pacote LibreOffice, você vai ter acesso ao arquivo para fazer o download e instalar na sua máquina de graça. Então, aqui é uma versão alternativa que tem os recursos similares, né, da versão paga da Microsoft, porém as pessoas reclamam muito da usabilidade. Né, alguns botões, algumas facilidades que tem no pacote da Microsoft, você acaba não encontrando nessa versão aqui. Porém, muitos órgãos públicos, algumas empresas, para evitar de pagar a licença de uso da Microsoft, né, elas adotam esse tipo de pacote. Né? Então, a gente tem órgãos públicos que adotaram totalmente o pacote LibreOffice, né, que utilizam isso em seus setores, fazem uma capacitação, preparam, né, os funcionários da empresa para se adaptar, porque não é fácil, né, você ter essa adaptação de uma ferramenta que é paga, tem muita facilidade de uso, né, bastante intuitiva, para vir para o LibreOffice, que ela é um pouquinho, né, um pouco mais limitada, tem algumas questões assim que você tem que procurar um pouco mais, mas você encontra também as mesmas funcionalidades. Ok? Vamos seguindo então. Temos aqui mais uma alternativa para a gente. Essa aqui eu acho muito legal, eu acho que está crescendo bastante ultimamente. Se você possui uma conta Gmail, né, então hoje, quase todo mundo hoje em dia possui uma conta Gmail, né? Também é possível você utilizar um conjunto de aplicativos de produtividade que estão vinculados ao Google. Tá? Então o Google é a empresa detentora do Gmail, né, do YouTube, de muitas ferramentas que a gente tem aí na internet, né? Então, se você tem uma conta Gmail, você também pode fazer uso dos seguintes programas, que eu também digo que são alternativos. No caso, o editor de texto, você pode utilizar o Google Docs. Então, o Google Docs, ele é o editor de texto que vai concorrer com o Word da Microsoft e com o Writer do LibreOffice, né? Então, vão tomando nota aí, tá? Dos programas que concorrem. Temos também o Google Sheets aqui de planilhas eletrônicas, ele concorre com o Calc do LibreOffice e com o Excel da Microsoft. E por fim, nós temos aqui Google Slides, que é o apresentador de slides, que vai concorrer com o PowerPoint da Microsoft e com o Imprex, né, do LibreOffice. Então, pessoal, vejam bem como a gente tem algumas alternativas. Essa do Gmail, ela tem crescido muito porque ela já está associada à conta Gmail e ela funciona na nuvem. Então, você não precisa baixar esses programas. Então, você pode perguntar assim, onde é que eu encontro para baixar esses programas no computador? Né? Esses aplicativos, eles são nativos, eles funcionam de forma nativa na conta Gmail. Então, lá no mosaicozinho da conta Gmail, a gente vai ter a aula de computação em nuvem. Eu vou apresentar para vocês onde é que vocês vão encontrar esses aplicativos. Lá, você faz uso desses 3 programas também. Você edita texto, você cria planilhas eletrônicas, você cria apresentação de slides, tudo na nuvem do Google, vinculado à sua conta Gmail. Então, tem crescido bastante o uso dessa ferramenta, porque ela também é intuitiva, ela é muito leve. E outra coisa, né? A vantagem dela é que você trabalha com os arquivos que são salvos automaticamente na nuvem. Ela fica salvo lá no Google Drive. A gente vai ter a aula específica, mas fica lá no Drive da sua conta e aí você pode acessar os arquivos, você compartilha com os seus colegas, com a equipe de trabalho, para que vocês trabalhem de forma colaborativa. Tá? Então é muito vantajoso utilizar isso aqui. É por isso que a Microsoft, vendo a expansão desses aplicativos aqui do Google, também pegou o pacote Office e colocou na conta Outlook, que eu comentei para vocês, a versão online, né, daqueles editores de texto da Microsoft, também se encontra vinculado a uma conta da Microsoft. Tá? Finalizando aqui então, né, eu trago aqui uma questão de concurso para vocês verem como isso aqui também cai, né? O LibreOffice, ele está se referindo aqui exclusivamente ao LibreOffice, é um conjunto integrado de aplicativos para escritório disponível para as versões do Windows. Olha só, isso aqui é importante, ó. Por isso que é bom a gente estudar também as questões, que aí a gente vai aprendendo alguns detalhes que a gente às vezes não vê nos livros, né? Então, o LibreOffice
Ele também funciona para Windows, para Linux e outros sistemas operacionais. Até aqui ele está só afirmando, né? É de código aberto, olha só, mais um termozinho que a gente tem que aprender. O LibreOffice ele é de código aberto e livre de distribuição. Então, é livremente distribuído, né? Incorporando aplicativos. Aí ele fala aqui de aplicativos de edição de texto, ok. Planilhas eletrônicas, ok. Edição e apresentação de slides. E aí ele diz assim, ó, entre outros. Então, ele citou aqui os 3 que a gente viu hoje, né? Assinale a alternativa que contém apenas os aplicativos incorporados ao LibreOffice. Então, ele quer saber das alternativas abaixo, qual é a alternativa que apresenta somente os aplicativos da família LibreOffice, né? Então, a alternativa A, LibreWord, LibreExcel e LibrePowerPoint. Fizeram uma mescla aí, né? Alternativa B, Word, Excel e PowerPoint. Alternativa C, Writer, Calc e Impress. Alternativa D, Photoshop, Paint e bloco de notas. E alternativa E, Word Office, Excel Office e PP Office. O que vocês marcariam aí? Tá bem facinho, né, pessoal? A gente viu isso aqui, então vou trazer aqui a resposta, olha só. Então, alternativa C, né? Writer, Calc e Impress são da família LibreOffice. Bem tranquilo nessa questão, bem simples, para a gente só revisar um pouquinho de um dos pacotes que nós vimos. Beleza? Lembrando que a gente está trazendo agora esse contexto inicial, né, do software de escritório, e nas próximas aulas a gente vai realmente mostrar para vocês como funciona um editor de texto, trazendo as principais configurações, planilha eletrônica e também o PowerPoint. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.